Países que investiram em educação conseguiram, em menos de 2 décadas, mão de obra qualificada para tocar projetos de grande complexidade, além de reconhecerem que injetar dinheiro na educação é ter mais qualidade de vida no futuro. O negócio das empresas é potencializado com novos talentos, capacidades e competências diferenciados. Logo, todo aprendizado encontra uma aplicação positiva que, incorporada ao trabalho, melhora o desempenho e as ações a serem desenvolvidas e executadas. A diretoria do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de São Paulo, atenta às rápidas mudanças de mercado e à importância da atualização e melhorias que favoreçam os funcionários, o negócio e a participação da empresa no cenário econômico, implantou os cursos de Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Organizacional através da Becam. Nesses cursos gratuitos e online, professores, consultores e especialistas tratam de diversos temas de interesse à sua formação e especialização no mercado. Tudo mais é com você. Acesse www.abecam.org.br e aceite o desafio de ter uma carreira de sucesso. Bem-vindos a mais um curso promovido pela ABECAM, e eu gostaria de agradecer a sua presença e cada vez mais nos engrandece a tua participação, e se você puder divulgar o nosso link, é muito importante para que as pessoas possam ter o treinamento, ter o conhecimento de bastante informações que a ABECAM, por meio lá do professor Basile, juntamente com a Amanda, conseguem trazer para vocês o conhecimento. O que nós vamos falar sobre hoje, nesse curso, é como persuadir e influenciar pessoas por meio da fala. Eu não quero, com isso, trazer e ir longe de qualquer presunção de você ser a pessoa que vai persuadir, influenciar pessoas para buscar a coisa, vamos dizer assim, do lado negativo. Mas o que a gente quer trazer de dica aqui é no sentido de dar a você instrumentos, metodologia, dicas para que você possa cada vez mais poder usar a sua fala desse, vamos dizer assim, desse mecanismo de comunicação, a melhor forma de você influenciar positivamente as pessoas e persuadir. E quando a gente fala persuadir, a gente está falando em convencer as pessoas para que você possa levar o teu conhecimento, a tua atitude, a tua opinião, o teu conhecimento, e mesmo tendo, vamos dizer assim, alguma opinião contrária, junto com essa pessoa você descobrir até uma terceira via. Ok? Então, esse é a busca que eu quero trazer, é aquilo que eu quero entregar para você hoje, e eu espero que você possa desenvolver da melhor forma. Eu sou o professor Mário Paulin, já venho há muito tempo trabalhando com o professor Basile na ABECAM, com aulas presenciais. É uma alegria muito grande quando a gente pode interagir com vocês. E, por conta da pandemia, a gente já vem, desde o ano passado, trazendo essa forma bastante importante de tecnologia de a gente se aproximar cada vez mais. Então, são cursos gratuitos, aproveite isso e discuta com o seu pessoal na empresa, mesmo no seu trabalho, na tua sessão, ou mesmo na tua casa, com amigos. É muito importante você ter essa interação. Eu tenho formação, então, em engenharia eletrônica, fiz MBA em gestão empresarial pela FGV e tive a felicidade de obter o título de mestre em cidades inteligentes sustentáveis por intermédio de uma bolsa na Uninove, e ter a felicidade, né, e a graça de poder ir para Israel e na Universidade de Haifa para ter desenvolvido ali o módulo internacional. E isso realmente é coisas que a gente precisa entender, que à medida que a gente tem essa facilidade e consegue obter essas coisas, é no sentido de poder
distribuir para os outros, dividir o nosso conhecimento e compartilhar. É isso que eu quero, é isso que eu desejo para você. Importante, meu aluno e minha aluna, que vocês entendam um pouco a questão das dinâmicas invisíveis da fala. E isso eu trago apoiado na Maitê Carvalho, que ela é da Casa do Saber, e ela tem, inclusive, link ali, se vocês quiserem pesquisar, também é muito importante. Mas as dinâmicas que são envolvidas, do ponto de vista até invisíveis, que não é percebido, segundo ela, é o poder e a influência. Claro que quando a gente fala poder, a gente sempre entende alguma coisa no sentido de força, no sentido de algo até de violência. Mas a gente pode entender o poder também como algo de convencimento, né? Naquela questão que a gente já falou da persuasão, no sentido de convencer positivamente. E a influência não levada para o mal, mas a influência levada para o bem. O importante é que o que a gente está discutindo aqui, eu quero que você tenha muita liberdade nesse sentido e tenha total liberdade para e absorver aquilo que você acha interessante nessa temática que a gente está fazendo. O importante é você entender que são dicas, que são insights, alguns estudos, né, que sempre são importantes, de vivências, né, experiências que as pessoas trazem no sentido de contribuir. E você, como aluna, você como aluno, encontre a espinha dorsal nessa temática que a gente está falando hoje, como em qualquer curso, que você busque encontrar aquela espinha dorsal que você tem com segurança e que você agora, com todo o teu histórico de conhecimento, você vai se permitir acrescentar mais esse. E, a partir disso, você começa a comparar, ver aquilo que tem a ver aquilo que tem importância, aquilo que não diz muito para você ou aquilo que diz demais. E aí você agrega isso ao seu conhecimento, tá ok? É importante que, quando a gente fala na questão da fala, existe, como a gente viu aí, né, essas duas dinâmicas invisíveis do poder e da influência, mas a fala ela traz 4 principais formas de abordagem. E elas estão aqui até nomeadas, né, como provocação, sedução, intimidação e tentação. Vamos ver, então, cada uma delas. O que é provocação? Então, a provocação ela é sempre no sentido de causar até uma dúvida na competência do interlocutor. Então, eu vou até brincar com você aqui, que eu sei que você, no final desse curso, você irá até o fim, você não vai desistir. E por favor, não desista. Permita chegar até o final. Então, ali eu já provoco você no sentido para que eu sei que você vai até o final do curso. Então, eu coloco uma certa dúvida, mas, ao mesmo tempo, eu estou provocando. E aí você, nessa provocação, fala, não, tudo bem, eu vou seguir aí o que o professor Mário falou, vamos até o final, aí vamos ver o que dá. Então, eu provoco você, né? Na verdade, a provocação ela tem sempre um sentido de mexer com você, provocar no sentido de trazer questões para você, né? Você não ter aquele comportamento até bastante passivo, né? Ao contrário, eu provoco para que você, de alguma maneira, se torne ativo e consiga, na verdade, entender aquilo que eu quero chegar. Então, eu estou dizendo para você que você vai até o final do curso, tá ok? Além disso, a intimidação, que já tem uma característica um pouco diferente, né? Porque quando você fala na intimidação, você está intimidando a pessoa, né? Você está colocando uma condição para ela. Na provocação, você está mexendo, você está questionando a pessoa, você põe até uma certa dúvida. Na intimidação, você já coloca uma coisa do tipo, ó, se você não assistir a esse curso até o final, olha, eu vou dizer que eu não vou enfiar, então, esse curso para um amigo seu ou para uma amiga sua. De alguma forma, eu coloco um C.
né? É uma condição que eu coloco no sentido de intimidar você. Eu não estou simplesmente dizendo que você vai até o final. Eu estou dizendo, se você não assistir, vai ter alguma coisa. E isso é importante que você entenda, né? Porque, na verdade, essas 4 formas de abordagem, eu não estou dizendo que você é uma pessoa provocadora, uma pessoa intimidadora, ou mesmo usa da sedução, ou usa mesmo da própria tentação, mas, ao contrário, às vezes as pessoas têm parcelas dessas 4 abordagens, e uma mais intensa, a outra menos, mas, de alguma forma, é bom você pensar sobre isso. Na sedução, que já é uma coisa assim muito mais, vamos dizer assim, do ponto de vista de você colocar valores positivos, né, o interlocutor, né, na provocação, você até questiona, você duvida, né, até a própria competência da pessoa. Na outra, você, na forma, vamos dizer assim, de você estar tentando a pessoa, você coloca uma condição. Na sedução, não, você busca valores positivos nas pessoas, né? Quase aquela coisa meio de namoro, romântico, né? Aquela coisa. Eu começo, então, na verdade, ver coisas como tipo assim, olha, você é uma pessoa muito inteligente, maravilhosa, você é o máximo, sabe, né, como é? A gente às vezes tem essa coisa mesmo de seduzir a pessoa para que a gente consiga, na verdade, chegar no nosso objetivo. Tem um pouco, sim, aí do aspecto até assim meio malicioso, né, de você ter uma certa forma assim sedutora, né, aquela coisa quase como a serpente, né, em relação a Eva, né? Então tem toda uma sedução no sentido de você buscar alguma coisa. Então eu digo, olha, por você ser uma pessoa fantástica, né, uma aluna maravilhosa, né, um aluno super mega 10, e então eu sei que você vai ficar comigo até o final do curso, né? Então começa a perceber essas diferenças, né, essas nuances que são muito importantes do ponto de vista da abordagem da fala. E aí vem a tentação, né? Na verdade, eu estava falando da sedução, tem ainda... Não, esquece lá o que eu te falei da Eva lá, da serpente. Aqui é a tentação, na verdade. A sedução, ela tem uma coisa assim mais do ponto de vista da busca dos valores positivos. Já a tentação, ela coloca, na verdade, uma, vamos dizer assim, uma coisa no sentido de favorecer o desejo e a satisfação. Então, aí sim é a serpente lá com a Eva, que a gente percebe que não é só uma coisa assim de sedução, não, porque você, na sedução, você traz valores positivos da pessoa. Na tentação, você vai jogar alguma coisa muito mais assim do desejo e satisfação. Olha, você quer assistir um novo curso da ABECAM? Quer dizer, eu já procuro tentar você dando alguma coisa para que você, na verdade, vá até o final do curso, entendeu? Então, na verdade, você tem várias maneiras de você fazer essas abordagens por meio da fala, e talvez você nem tenha notado isso, mas vale começar a partir de agora, você ter esse olhar, né? Ter essa coisa no radar da questão da provocação, no sentido de que você põe dúvida, questiona a pessoa se ela vai fazer determinada coisa ou não, ou como você como líder, você como chefe, você até como um empresário, né? Você, na verdade, tem ali uma função onde você exerce de forma um poder ou uma influência, e você começa, na verdade, a verificar se você está sendo provocativo com a pessoa, né? Você está duvidando da pessoa, mas no sentido de provocar, né? Não no sentido de desmerecer, ou mesmo a questão que você possa trazer da intimidação, né? No sentido se você está colocando uma condição para aquela pessoa fazer ou não, ou seduzir, ou mesmo de fazer uma tentação com a pessoa, ok? E aí a gente entra num tema muito interessante, que é aquilo que a gente já falou com relação como, né, que a gente vê aqui até, como persuadir e influenciar pessoas por meio da fala. Então, aqui, na persuasão, eu já entro com a questão realmente aí do latim, né, persuadere, que significa convencer. Então, aí eu já começo já a pensar um pouco como é a minha forma de lidar do ponto de vista de abordagem da minha fala, seja na família, no trabalho, na escola, no social. Eu procuro entrar numa conversa, num diálogo,
para sair vencedor? É uma pergunta, né? Eu entro em qualquer debate, eu entro em qualquer conversa ou em qualquer situação, em reunião, eu já entro como uma pessoa disposta a vencer, ou eu estou disposto a perder, ou eu vejo que o importante talvez não seja nem ganhar, nem tanto perder, mas sair com uma terceira via, encontrar um terceiro caminho, uma terceira ideia. Então, quando eu começo a avaliar a questão da persuasão no sentido do convencimento, eu procuro buscar argumentos para fazer um convencimento construtivo e não um convencimento impositivo. Tá? Não se trata aqui realmente de impor minha opinião, de colocar a minha ideia, de colocar o meu projeto a goela abaixo, ou seja lá o que for, ou me omitir, de repente, nem entrar na questão de por que eu vou dar minha opinião, se isso pode causar um mal-estar. Ao contrário, eu preciso sim colocar meus argumentos com convencimento construtivo para que as pessoas entendam a minha opinião, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu discordo, aquilo que eu concordo, para que juntos a gente nem saia vencedor nem perdedor, mas a gente encontra uma terceira via, um terceiro caminho e uma terceira ideia. Isso sim é muito importante, porque nós entendemos que a questão da comunicação assertiva, né, uma comunicação, vamos dizer assim, que ela seja extremamente afirmativa, é no sentido que todos ganhem, que todos entrem realmente numa parceria ganha-ganha e não numa parceria perda-perda. Porque aí quem perde é a empresa, quem perde é o profissional, quem perde são os pais, quem perde são os filhos, quem perde são os amigos, quem perde são as amigas. Mas quando a gente busca encontrar formas de persuadir num convencimento construtivo, eu fico batendo nessa tecla, porque hoje a gente sabe o quanto é difícil, mais e mais, até por conta de redes sociais, a questão da polarização, né? Quer dizer, tudo é para os extremos, seja lá para o lado direito ou lado esquerdo, não importa, a gente não entra num meio termo para tentar. Não, é a minha opinião, eu vou cancelar a pessoa, eu não vou mais seguir pessoa, eu vou bloquear, eu vou cancelar. Quer dizer, todo esse tipo de coisa se faz simplesmente num apertar de botão e se perde aquilo que é mais rico de construir pontes e não criar barreiras. Eu acredito que hoje, o século XXI, com a juventude que traz novas ideias, novas percepções, novas cabeças, que tem na tecnologia uma coisa assim muito mais acessível, muito mais rápida, diferente até da minha geração, que é uma geração que veio numa transição de uma tecnologia aí de uma forma tão estonteante. O importante é entender que se busca construir pontes e não se fechar cada vez mais em si. Porque aí as coisas, na verdade, da própria pessoa internamente, é dolorido. Você ser cancelado por alguém, você ser difamado por alguém, você ser excluído porque você tem uma forma de pensar, uma maneira de ver a vida diferente do outro, por que não? Por que não pensar em termos do verde, do amarelo, do azul, do branco, do preto, do marrom, do vermelho, do laranja, seja o que for, né? As cores cada vez maiores e multidisciplinares, multilaterais. Então, isso tudo é importante do ponto de vista da construção de pontes. Isso vale a pena pensar sobre isso. E aí a gente precisa pensar no uso da persuasão em três maneiras que a gente faz esse uso, e já vem lá de Aristóteles, né? Quando eu estou falando lá de Aristóteles, eu estou falando da Grécia, lá antiga, antes de Cristo, né? Eu estou falando da época contemporânea de Sócrates, Platão. Então, Aristóteles, né, que a gente vai falar um pouco mais adiante, ele tinha três maneiras, né, de fazermos o uso, né, e de se fazer persuasivo.
Lembrando que quando eu falo de se fazer persuasivo, eu falo no sentido de convencer. Não o convencimento, eu reforço, maléfico. Não, o convencimento benéfico, o convencimento construtivo. Okay? Então, ele via essas três maneiras. No ethos, o ethos, né, que vem lá da palavra lá, que origem ethos traz a ética, né, a moral, traz e traduz a credibilidade. Aquilo que você se mostra como autêntico e verdadeiro. E olha como é difícil hoje você conseguir ser autêntico e verdadeiro em redes sociais. Porque você quer ter o pertencimento, você quer ser pertencente ao grupo determinado, e às vezes você perde a questão da autenticidade e da veracidade. Então, muito importante você ver essas questões aí da persuasão do ponto de vista do ethos. Então, credibilidade, isso é uma coisa que se constrói a cada dia, de tijolo por tijolo, e é muito fácil isso aí você perder. E reconstruir isso leva tempo. Então, cuidado, muito cuidado com ethos. Patos, emocional, então aquilo que você expressa com sentimentos e emoções, e isso está na nossa natureza humana. Nós somos extremamente sentimentais, nós somos extremamente emotivos, e isso a gente precisa usar esse lado emocional, porque isso também faz com que a gente pense e analise todos os pontos quando a gente entra numa fala. A gente precisa ter, sim, um emocional. Não basta ter só o logos, né, que a gente já vem na sequência de racional. Aquilo que apresentamos como a razão e com dados comprovados. Nada de fake news, dados comprovados. Então, quando você tem essas três maneiras, né, que a gente pode fazer o uso e de se fazer persuasivos, linkados, né, quer dizer, aquela coisa como um triângulo, né, quando você pega um polígono, né, o triângulo onde você tem praticamente ali tudo interligado. Você tem o ethos interligados com patos, interligados com logos, logos com ethos e logos com patos e assim por diante. Você tem ali praticamente três maneiras extremamente fortes, três maneiras importantes para que você possa se fazer persuasivo. Ok? Então, atos, perdão, eu queria saber se você estava prestando atenção. Etos, patos e logos. Muito bom. E o autoconhecimento ainda da abordagem, a gente pode dizer como é que a gente reproduz a nossa fala, né? Porque muitas vezes a nossa fala, ela tem a origem lá na infância, né? Porque a gente, quando a gente nasce, a gente tem uma família, depois a gente tem uma escola, depois a gente tem os nossos parentes, nossos amigos, né? Depois a gente vai chegar na juventude, ainda mais em termos de o ensino médio, depois vem para a faculdade, vem para a fase adulta, com chefes, líderes de trabalho, e muitas vezes a gente acaba reproduzindo a fala de alguém que a gente gosta. E isso é perceptível em nós. Claro que tudo isso é aquilo que eu falei. Tudo que o professor Mário Paulino está falando agora é para que vocês juntem tudo que vocês têm, para somar com o que vocês têm, para trazer ali naquela tua espinha dorsal aquilo que você acha que é verdadeiro, aquilo que você simplesmente disse, não, isso não tem muita importância. Opa, isso aqui tem importância, eu vou segurar. Isso aqui eu vou reter. Opa, isso aqui eu vou trabalhar um pouco mais, porque, porra, está linkado com aquilo. Poxa, teve aquele curso que eu fiz, porra, aquele livro que eu li, puxa vida, o filme que eu vi, aquela série, porra, é verdade. Aquele grupo no WhatsApp que a gente estava conversando, discutindo, pô, então, muitas coisas é importante para você ter a sua espinha dorsal. Então, nenhum problema de você repetir a tua fala baseada em pessoas, mas que isso não seja algo que vai fazer você ser tal como aquela pessoa, né? Porque aí a gente fugiria do ethos, né? Eu acredito que eu preciso buscar a minha autenticidade, né? Ser autêntico e a minha veracidade, ser verdadeiro. Eu, Mário, tenho um jeito de falar, tenho um modo de me expressar, mas eu me lembro que ao longo da minha vida teve muitas pessoas que eu até falava do mesmo jeito. Eu sou uma pessoa assim, facilmente, vamos dizer assim, ajustável. Porque, por exemplo, se eu estou na Bahia ou se eu estou lá no Nordeste, eu começo a falar do jeito daquelas pessoas, que é tão gostoso de falar, né? Mas não é com isso que eu estou, vamos dizer assim,
desmerecendo, ao contrário, eu amo aquele jeito de falar, aquela fala gostosa, ou mesmo no Sul, né, que a gente fala que o gaúcho, né, o catarinense, o paranaense falam cantados, né, enfim, de qualquer forma, você tem que ter o seu jeito de falar, a sua forma de expressar, e que é único em você, né? E isso que é muito importante, né? Então, se a gente perceber que tem repetições de comportamento, a gente começa a analisar e já começa a se conhecer melhor, né? E buscar o protagonismo, porque você é o protagonista. Você é a pessoa que está no palco da tua vida. Não tem outro. Você que faz o teu espetáculo, você que se veste com plumas, com paetês, realizando sonhos e mais sonhos, você que está ali no palco, né? Você que está ali com o seu vestido, com a sua roupa, seja lá o que for, você está ali e é protagonista para ter a sua voz ativa e a maneira de abordar. E sem querer ser manipuladora ou manipulador, mas alguém autêntico em sua fala. Tá? Não é para você usar de técnicas de persuasão ou mesmo de influência ou mesmo de poder da fala para você manipular as pessoas. Não. A questão realmente, se você conseguir convencer uma pessoa de modo construtivo, tenho certeza que você não está manipulando essa pessoa. E mais ainda, se você, junto com essa pessoa, quem quer que seja seu chefe, ou mesmo um funcionário seu, você conseguir criar uma nova ideia, algo novo, fantástico. Isso sim é algo que você tem que comemorar e celebrar. E aí a gente entra também numa outra forma, né? A partir do momento que você já começa, né, a criar a sua própria abordagem, né, você começa a ter o seu autoconhecimento e autorreflexões para que você desenvolva maneiras próprias e criativas, inusitadas e originais para se adequar a qualquer tipo de pessoa. Então, você sabe que no teu trabalho, na tua vida, na tua família, na escola, seja lá onde for, nos teus amigos, tem pessoas que são difíceis. E será que você também não é uma pessoa difícil para lidar também? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Você acha que todo mundo é difícil? Existem pessoas terríveis, né? E será que você também não tem sido assim? Mas, de qualquer forma, para você lidar com certas pessoas, é importante você se autoconhecer. Porque quando você busca o autoconhecimento, a gente já falou em vários outros temas aqui, você se autocontrola. Você controla as suas emoções, você controla a sua razão e você controla a sua ética, a sua verdade e a sua autenticidade. E aí, quando você consegue trazer essa autorreflexão, esse autoconhecimento, você começa a ver uma comunicação não violenta, não aquela comunicação polarizada. Isso aqui é certo, errado, seja o que for. Mas uma comunicação não violenta para, novamente, a gente buscar construir pontes. Uma maneira não de se impor, né, por meio de intimidação, que a gente viu lá, a intimidação, o que era? Era uma coisa realmente impositiva. Ou mesmo na força do grito. Quantas vezes você já viu pessoas que gritam com você quando você está discutindo, colocando a tua opinião, ou mesmo você, quantas vezes você grita, levanta a voz e você já perde a razão? Então, é fundamental você descobrir formas de falar as mesmas coisas, mas com assertividade. Assertividade, a gente fala da coisa afirmativa, positiva, com firmeza e, sobretudo, com justiça. Então, olha que bacana quando você consegue trabalhar a tua comunicação não violenta, pensando do ponto de vista de descobrir formas de você falar sem levantar a voz, mas você sendo assertivo, você sendo firme e você sendo justa. Então, quando isso você começa a descobrir e você começa a ver, não é aquele olhar de você falar, puxa vida, eu vou começar a influenciar pessoas e todo mundo vai ficar debaixo dos meus pés. Não. A partir do momento quando você começa a conhecer um pouco sobre persuasão, sobre o poder da fala e sobre a influência da comunicação não violenta, você não vai deixar as pessoas sob os seus pés, você vai deixar as pessoas na mesma altura de você. Você vai conseguir olhar nos olhos das pessoas sem olhar para baixo, sem olhar para cima, mas
no mesmo nível, sem precisar pisar na pessoa ou mesmo se sentir rebaixada diante da pessoa. Você vai poder olhar frente a frente para essa pessoa. Ok? Bacana até aqui? Legal? Então vamos seguindo. E aí a gente vai entrar agora um tema que o James Treasure, que é num evento que existe chamado TED, né, que na verdade são conferências que eles realizam, né, isso nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares do mundo, e eles falam sobre coisas de tecnologia, coisas sobre o entretenimento e também sobre planejamento. E ele esteve lá falando sobre os 7 pecados mortais da fala, e eu quero trazer, juntamente com aquilo que eu peguei já com a Maitê Carvalho, da Casa do Saber, eu trago também essa contribuição aí do James Treasure, dos 7 pecados mortais da fala. E quais são eles? Bom, está aí na tela, você já vê que a gente vai ter aí, cada um deles aí, um peso bastante grande. Então, vamos lá. Fofoca. Isso já deu arrepio. Desculpas. Julgar. Nossa, professor Mário. Exagero. Tem pessoa que é exagerada na fala? Tem. Você, às vezes, é? Eu sou, eu também sou. Negatividade. Como a gente coloca a negatividade na hora que a gente fala? Dogmatismo, ou seja, dogma, né? Quer dizer, é assim, aquela coisa deixada, é assim que eu penso e não aceito mudar de jeito nenhum. E reclamar. Então, vamos abordar cada uma delas. Então, a fofoca, ela é uma coisa que a gente precisa, na verdade, de cara entender que ela não é um bom hábito. Fofoca não é um bom hábito. Claro que isso é uma coisa da natureza humana, até o próprio Ariano Suassuna, né, que fez lá o livro da Autocompadecida, né, que virou livro, aquele virou filme e tudo, muito bem representado. E ele comenta, às vezes, até essa coisa da fofoca da mentira, que é até legal que a gente fale quando a pessoa não está. Eu sei que é divertido isso, mas pensando bem, principalmente no ambiente de trabalho, isso não é bastante positivo, não. Porque uma pessoa que ela faz fofoca, você sabe que 5 minutos depois ela poderá estar falando mal de você. Então, esse que é o cuidado que tem que ter. E se você quiser ter, assim, um confronto com uma pessoa que fica fofocando, falando de uma terceira pessoa, fala assim, vamos chamar essa terceira pessoa aqui para a gente conversar? Então, esse tipo de coisa, eu sei que é muito difícil, às vezes a gente comete essas coisas de fofoca, falar mal do outro, e até pelas costas, mas procurar buscar dentro do ethos, do patos e também do logos, né, a questão lá da credibilidade, do emocional e também da razão, trazer realmente essa coisa assim um pouco mais ética para dentro do ambiente de trabalho, tornar ele menos tóxico, né? Nós passamos muito tempo, né, na empresa, a gente lida com várias pessoas, com vários tipos de pessoas e fazemos serviços que são muito bons, outros que são ruins, né? E muitas vezes para os ruins é que a gente é chamado, né? Porque fazer serviços bons todo mundo gosta, né? Eu gosto. Então, não é um bom hábito, e você precisa lembrar realmente com quem que você está conversando e essa pessoa fazendo uma fofoca de você, porque você pode ser, 5 minutos depois, podem estar falando mal de você. Então, pense sobre isso. Julgar. É muito difícil lidar com esse tipo de atitude, pois, ao julgarmos, já estamos condenando alguém ao mesmo tempo. O discípulo de Freud, né, o Carl Jung, ele dizia que pensar é difícil, né? E por isso que a gente julga mais fácil e julgamos as pessoas porque é muito mais fácil. Então, na verdade, quando você for julgar, pense antes. Pense o que você está, na verdade, ali colocando, o quanto de condenação você está colocando nessa pessoa, o quanto você está apontando esse dedo que, de repente, pode ser também apontado para você. Então, lidar com esse tipo realmente de atitude é necessário a gente pensar. Nós pensamos, nós somos seres humanos, nós divergimos dentro da natureza humana, né? E até em relação aos animais, pela quantidade de neurônios que nós temos, pela capacidade aí que a gente tem de fazer sinapse, de pensar, de olhar do ponto de vista de credibilidade, da ética, da moral. Então, o julgamento
ele é importante dentro de uma realidade justa, né? Você conversar, então, com a pessoa, sem julgamento, sem apontar uma condenação, mas saber realmente como lidar sem julgar as pessoas, né? Porque as pessoas também têm o direito de se defender. Negatividade, né? E aí, a gente sabe que você viver com uma pessoa negativa é extremamente difícil, né? A gente tem pessoas que não têm a facilidade de sorrir, não é da natureza dela sorrir. Muitas vezes elas são pessoas que nem cumprimentam, né, direito, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um gesto ali de carinho, porque é um pouco da natureza da pessoa, da história da pessoa, mas não custa a gente ter uma atitude vamos dizer assim, positiva no sentido de, pelo menos, ter uma abertura, né? Aquela coisa que eu falo, e já falei desde o início do curso aqui que nós estamos conversando, de você ter condições de, no mínimo, ter sinalização para construir pontes e não criar muros e se tornar mais hermético, se tornar cada vez mais fechado. Então, é importante você, pelo menos, ter uma abertura, né? Mude a atitude quando não puder mudar a situação. Então, é fundamental você ter um olhar, não precisa ser uma pessoa que está sempre sorrindo, né? Porque uma pessoa feliz não necessariamente ela precisa estar sorrindo, né? Uma pessoa alegre, não necessariamente ela precisa estar sorrindo, mas esteja disposta, esteja aberta para quando poder estar conversando com a pessoa, colocar positividade, né? Aquela coisa que eu volto a insistir do tóxico, né? Do ambiente com toxicidade. Precisamos diminuir isso, né? Fica muito pesado, fica muito carregado. Reclamar, né? Isso é uma coisa que todos nós fazemos. A gente sabe que a gente começa o dia reclamando se está sol ou se está chovendo ou se está frio, principalmente nesse tempo que a gente tem aí às vezes do inverno. É o verão, é a primavera, é o outono. É olhar com uma coisa como está na figura aqui, né? O reclame ou clame, ame. Que difícil, né? Não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente reclama facilmente da política, né? A gente reclama do esporte, a gente reclama do trabalho, a gente reclama da pessoa, a gente reclama da família, a gente reclama dos pais, dos filhos, dos amigos e por aí vai. Mas, na verdade, reclamar é um sofrimento viral. Não é espalhar a luz do sol e luz no mundo. Então, essa coisa do sofrimento viral é muito interessante até que ponto eu sou o início de algo, vamos dizer assim, ruim. Eu já começo desencadeando bronca ou desencadeando aí reclamação e o outro também já começa a reclamar tudo. Será que não é importante a gente entender que isso também pode ser corrigido e não se tornar algo assim de sofrimento viral e pode se tornar uma coisa mais leve aí no sentido de você não só reclamar, mas você clamar, mas sobretudo você amar, né? Com relação a desculpas, né? Não querer assumir seus atos e suas responsabilidades, né? Então, joga-se a culpa toda no mundo, menos na própria pessoa, né? Então, não pare de se esconder atrás delas, né? Não, olha, eu não consegui fazer isso por aquilo, assuma as responsabilidades. Né? Então, quando a gente pensa nesses 7 pecados mortais, né, da fala, é importante a gente ter uma atitude verdadeira, autêntica, aquilo que a gente está falando de ética, né, sobretudo a questão emocional, juntamente com a racional. Então, é importante você ver quando você errou, não ir para as desculpas, mas, sobretudo, se abrir. Olha, houve o erro, eu não gosto de errar, sim, eu erro, mas não porque eu quero, e se eu erro, eu vou procurar errar menos e, sobretudo, errar erros novos. Então, eu acho que isso também vale a pena a gente estar pensando. Exageros. Como existe pessoas que são exageradas para contar um conto contra outro conto e assim por diante. Então, uma coisa que aconteceu, né? A pessoa foi até pescar, como está na figura, né? Mas não necessariamente foi
uma grande pesca, né? Então, essa coisa realmente de você dizer que você é incrível, que você é o máximo, né? Muitas vezes você pode estar mentindo e as pessoas estão percebendo esse tipo de coisa, né? Então, não procure prejudicar você, né? Não exagere. É muito melhor você, às vezes, estar falando de alguma coisa e, de repente, alguém fala, não, não, é verdade, tem até isso, que foi muito mais do que vocês estão pensando. A fulana, pelo amor de Deus, ela foi muito além daquilo que ela está falando, ela está sendo muito humilde. A gente tem, sim, que exaltá-la. Então, isso é muito melhor, né? Então, ter esse cuidado também na hora de falar. E é muito normal a gente exagerar, né? A gente, às vezes, esquece um pouco e sai um pouco do chão. Dogmatismo, né? Essa coisa de você sempre, né, achar que é a dona da verdade, você começa a bombardear a pessoa com um monte de informação e julga ser que é verdade, né? E nesse ponto não há ambiente favorável à escuta. Olha que esse tipo de coisa aqui na fala é muito interessante porque a gente fala de uma coisa assim que é tão recorrente, né? A gente fala que nós temos duas orelhas e uma boca, né? A gente fala que existe cursos de oratórias, mas não existe curso de escutatória. Então, se não existe, procure aprender. Procure entender que existe a sua verdade, tem a verdade do outro, e vocês dois juntos podem construir a nossa verdade, a verdade de vocês. E isso é fundamental do ponto de vista da polarização, quando você consegue encontrar novamente pontes, né, maneiras que você pode encontrar uma comum unidade, né? Quer dizer, quando você pensa em comunidade, você está pensando em comum unidade. Às vezes você está pensando, muitas vezes, que determinada coisa você não tem em comum com a pessoa, né? Mas muitas vezes a pessoa ser totalmente diferente de você não significa que ela não tenha ponto comum. E se ela tem ponto comum, é naquela comunidade que vocês podem encontrar, que vocês podem se fortalecer para estar construindo pontes e desenvolver cada vez mais a sua verdade, juntamente com a verdade do outro, e construir a verdade de vocês, a nossa verdade. Isso é fundamental. Claro que eu não estou dizendo para você que você tem que esquecer suas raízes, os seus valores, esquecer os seus princípios. Mas se você pensar como Vitor Hugo, né, que ele diz, troca-se as folhas, mas se mantém a raiz, não há nenhum problema de você procurar trocar suas folhas, oxigenando novas verdades, oxigenando novas ideias, oxigenando novas opiniões, novas contribuições que fazem com que a sua espinha dorsal cada vez vá se formando e tendo aquele triângulo, né, forte, né, do ethos, pathos e logos. A questão da ética, a questão do emocional e do racional. Então, troca-se as folhas, mas a raiz é a mesma da árvore, ela se mantém. Ok? Então, escuta, fale, mas, sobretudo, pensa. Mi verdade, tu verdade, nuestra verdade. Ó, estamos até poliglota. Vamos falar todas as... E aí a gente traz também, com o próprio James Treasure, ele vai trazer também as bases para que você seja uma pessoa, que você seja ouvida e, sobretudo, ouvido. Então, muitas vezes, mais do que você falar, o legal é você pensar, pô, será que quando eu falo as pessoas me escutam? Será que quando eu falo as pessoas estão prestando atenção? E a gente sabe que hoje a velocidade ela é tão estonteante que você não consegue sequer ficar 2 minutos. Eu estou falando aqui com vocês, pode ser que vocês estejam pensando em muitas outras coisas, mas eu estou tentando trazer você para que você, pelo menos, traga a base de conhecimentos, né? Para não pensar só na maneira de você falar, do ponto de vista, nossa, como eu falo legal, como eu sou bacana, putz, mas será que as pessoas estão sendo atingidas? Será que eu estou conseguindo realmente levar aquilo que eu estou falando? As pessoas estão entendendo? Será que eu tenho uma comunicação assertiva? Será que a minha comunicação ela não é violenta, né? Ou ela é violenta, né? Então, aí o que James Treasure traz é que há 4 bases
para que você avalie, né, do ponto de vista de ser uma pessoa que possa ser ouvida e possa ser escutada. E olha como são fáceis, né, de você imaginar. Honestidade, autenticidade, integridade e amor. Não vai fugir muito de atos, patos, etos, vou olhar novamente, etos, patos e logos. Veja que, por exemplo, a ética, né, a autenticidade, a veracidade, ela permeia sempre. Porque se a gente está falando nas 4 bases que você, por exemplo, está falando para escutar, para ser ouvido, também está lá para você falar. Né? A forma de você persuadir as pessoas não foge, quando você fala, daquilo que você está exalando, daquilo que você está promovendo, né? E, de certa forma, propagando para as pessoas na hora que você fala, né? Então, quando você fala e você, na tua base, você sempre coloca ali no teu pensamento, na tua emoção, no teu sentimento, na tua força, na tua alma, na tua garra, você joga honestidade, você joga autenticidade, você joga integridade, joga amor, as chances de você ser uma pessoa ouvida e ser uma pessoa ouvida é muito, muito grande. E quando a gente fala da honestidade, eu falei, é simples, é ser direto e claro. Né? A pessoa que ela é verdadeira sempre. Ela não gosta, ela não coadula com fake news, com informações erradas. Muitas vezes, quando ela recebe alguma coisa lá pelo WhatsApp, ela vai analisar, ela vai lá no grupo, no boatos.com, ela vai em algum site, seja aí de associações, observador da empresa, seja lá qual for, para verificar se aquela informação ela é verdadeira antes de passar para o outro. Por quê? Porque você quer mostrar que você é honesto, que você é uma pessoa honesta, que você tem, na verdade, dentro de você aquilo que é simples e claro e verdadeiro, é bem direto, né? E aí tem uma frase que eu trouxe aqui, né? Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. E olha como ela é difícil, porque ela é pedra sobre pedra, né? Observe que você tem a base ali muito bastante ampla, né? Depois vai diminuindo e derrubar todas essas pedras, derrubar essa herança, né? Que ela é rica, que é construída na sua verdade, no teu sentimento, naquilo que você entende como verdadeiro, é muito fácil de derrubar. Mas para cair vai ser muito difícil, porque você está construindo pedra sobre pedra, ok? Autenticidade é aquilo que está aqui na tua digital, né? No teu, quando você hoje, né? Você vai, por exemplo, você já tem, por exemplo, no teu prédio, você nem precisa ali do porteiro para abrir, você coloca a tua marca digital, você abre. Na empresa mesmo, você pode colocar a sua digital, e é sua. Se eu colocar a minha digital e cadastrar, você ou alguém que venha depois não vai conseguir entrar, pelo menos com a minha, vamos dizer assim, se for na minha casa, por exemplo, com a minha chave lá, se não for cadastrado ali, não entra. Então, apenas ser você mesmo. E a digital só você que tem ela. Estar em pé sobre aquilo que é a sua verdade. É você ter a sua digital na tua fala, na tua escuta, naquilo que você vê, naquilo que você absorve, naquilo que você respira, naquilo que você come, naquilo que você fala, naquilo que você veste. Essa é a tua autenticidade. Eu sou autêntico, eu sou. Eu apenas sou. Mas eu sou verdadeiro. É isso que eu trago comigo. Eu estou em pé sobre aquilo que é a minha verdade. Eu tenho autenticidade, eu sou autêntico. E eu tenho essa marca, eu tenho esse selo de qualidade. Eu tenho esse certificado de qualidade Mário Paulin. E eu luto e brigo para que isso seja realmente verdadeiro. Que eu não me decepcione comigo mesmo. Porque eu não quero decepcionar somente as pessoas, eu não quero me decepcionar. Eu quero ser eu, cada vez mais, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu ajo, naquilo que eu falo, naquilo que eu escuto, eu quero cada vez mais ser eu mesmo. Porque eu sendo eu mesmo, comigo mesmo, eu sou verdadeiro com você.
Integridade, isso é uma coisa realmente que a gente vê, inclusive, hoje, cada vez mais em banco de dados, né, na questão da segurança da informação, integridade, né, ou seja, aquele dado lá é só seu CPF, sua conta corrente, e cada vez mais são hackers que querem roubar, são quadrilhas que querem buscar o nosso celular para roubar nossa conta corrente. Então, a segurança da informação, a segurança da minha pessoa, aquilo que eu tenho, na verdade, como fala, para que eu seja escutado, eu tenho que ter integridade. Confiar na minha palavra e naquilo que você disse. Então, confia na sua palavra e naquilo que você diz. As pessoas confiam em você e na sua fala por causa da tua integridade. E quando a gente olha até a figurinha ali da segurança da informação, é como se fosse a segurança da Maria, a segurança do Mário, a segurança do João, a segurança do Pedro, a segurança da Ivone, segurança da Leila, seja lá quem for. A segurança da pessoa, ela está na disponibilidade dela. Sim, estou disponível. Integridade, aquilo que eu tenho, na verdade, comigo e só é meu, e na confidencialidade, naquilo que é confiável, naquilo que traz a segurança de mim mesmo. Então, além disso, eu tenho esse tripé: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso me faz cada vez mais uma pessoa segura e, sobretudo, uma pessoa íntegra, uma pessoa íntegra. E, por fim, amor. O amor não o amor romântico, né? O amor que muitas vezes a gente vê, o amor platônico, né? O amor de Platão, aquele amor, mas o amor que deseja o bem para as pessoas. É aquela coisa que você, como pessoa, você busca o bem-estar dos outros. Eu estou no trabalho, eu quero, ao longo daquele meu dia que eu trabalhei, eu quero não só o meu bem-estar, mas eu quero o bem-estar dos outros. Eu quero, na verdade, começar o meu dia e, no final do dia, sair melhor do que eu entrei. Olha que lindo, né? Isso é colocar o teu amor, colocar o teu esforço, colocar a tua entrega, colocar, sobretudo, a tua boca, a tua palavra, a tua maneira de se expressar, né? Usar essa ferramenta, né, de comunicação da forma mais amorosa possível, desejando o bem, né? Buscar o bem-estar dos outros, a busca permanente do bem-estar. Então, aí a gente tem essa frase linda, né? Amor é saber eleger a alguém, é volver a elegir todos os dias. Então, o amor é eleger alguém e, a todo momento, né, voltar a eleger todos os dias esse alguém. Então, eu escolho as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu vivo, as pessoas com quem eu converso na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, na minha igreja, no meu clube, no meu passatempo. Eu elejo essa pessoa e volto a eleger essa pessoa todos os dias para dar o bem-estar. E mais do que fazer com que esse bem-estar chegue para os outros, mas chegue a mim. Eu me elejo também como uma pessoa a buscar a cada vez mais ter essa força, esse entendimento, ok? E aí a gente precisa também pensar o que aconteceria no mundo se fosse possível, né? Porque aí já é utopia. Mas por que não pensar, né? E por que não sonhar, né? Tal como Dom Quixote, né? Sonhar o sonho impossível, né? Porque se a gente conseguisse ter honestidade, autenticidade, integridade e amor, será que o mundo não seria melhor? O entendimento das pessoas não seria mais normalizado? Não precisa mover mundos e mover todos simultaneamente, mas comece com você pensar sobre isso. Eu penso exatamente isso. Eu quero ser honesto, eu quero ser autêntico, eu quero ser íntimo e eu quero agir com amor para buscar o bem-estar de todos. Isso é fundamental. E aqui o encantamento da fala da arte, que eu acho muito bacana, né? Que no Instagram, né, da Maite Carvalho, ela vai colocar que o Alexandre Grande, né, ele teve, né, como coach, né, como técnico, né, ou como um guru, seja lá como for falar, como um mentor, que era Aristóteles. E Aristóteles dizia o seguinte, né, até na obra Retórica, ele vai dizer: mais do que lutar bem, é preciso falar bem. Olha que coisa linda, né? Então, a fala, quando a gente diz lá sobre poder, não é aquele poder de força de UFC ou mesmo MMA, né? De ser realmente aí e sair dando porrada. Não é dessa luta que a gente está falando, mas mais do que lutar, claro, do exercício, da disciplina, da entrega, é preciso falar bem.
Então, muitas vezes, o poder que a gente busca, a influência que a gente busca nos outros, é uma fala que a gente busca, na verdade, se expressar cada vez mais com uma voz ativa e com uma voz protagonista, né? Então, eu preciso influenciar nas tomadas de decisões da empresa. Eu preciso persuadir, através da fala, né, por meio da fala, as pessoas para que a minha opinião chegue, mas que eu não entre num embate, eu entre num combate, mas eu procuro, na verdade, levar o meu protagonismo e minha voz ativa como contribuição para criar pontes cada vez mais e buscar esse entendimento de encontrar cada vez mais o bem que eu posso fazer para os outros e, sobretudo, para mim. Começa em mim a mudança. Gandhi já dizia isso aí. Se você quiser mudar o mundo, mude você primeiramente, né? Muitas vezes a gente acha que os outros é que precisam mudar, mas comece a pensar realmente nessa revolução interior, que quando você começa a se mexer dentro de você, aquilo que você começa a colocar para fora na tua fala, por meio da fala, da escuta, de ver, olhar, pensar, é coisa que já brota do teu coração, que já brota no mais alto conhecimento e autorreflexão de você. E aí tem só uma fala aí de Lutero que eu achei muito bacana, que veio do Reinaldo Polito, que ele é um cara fantástico, né? Em termos de oratório. Eu tive a oportunidade de cursar, né, algumas aulas, né, demonstrativas dele, participei de muitas palestras dele, e ele fala que Lutero foi um pregador excepcional, né? Lutero foi praticamente a pessoa que trouxe, né, uma divisão do ponto de vista daquilo que ele via errado na igreja, do ponto de vista daquilo que ele julgava que não era correto, né? Então, claro que houve a cisão, mas Lutero era uma pessoa extremamente cristã. Muito, muito cristã. Se você olhar a vida de Lutero, assistir algum filme, ler algum livro sobre Lutero, você vai ver o quanto ele era dedicado, extremo, né? Quase como o apóstolo Paulo, né? Que teve no início uma visão de vida e depois teve uma conversão fantástica e foi pregar aí não só para judeus, mas para os não-judeus o cristianismo. Então, Lutero traz isso aí. E uma coisa que ele coloca assim como base, né, dele, da experiência que ele teve, são 9 conceitos que o Reinaldo Polito, né, nesse link aí vocês vão poder ler com calma aí o artigo dele, mas ele fala exatamente aí, elegido, né? Então, esses 9 conceitos que eu vou ler para você. Saber ensinar, né? Então, você, para poder falar e falar bem, você precisa saber ensinar, mas primeiro você precisa aprender. Então, você aprendendo é porque você vai saber ensinar. Ter boa cabeça. Quando você fala de ter boa cabeça, Lutero diz uma cabeça arejada, uma cabeça aberta, sem preconceitos, porque o preconceito ele cria muro. O não preconceito ele abre caminhos para a formação de pontos. Ser bem articulado, no sentido de você conversar com todos, conversar sem receios de opiniões divergentes ou não. Ter boa voz, então, às vezes fazer um gargarejo, gritar, fazer alguma coisa assim, no sentido de você trazer essa boa voz, né? Até buscar uma boa dicção, né? Cantar num coral, isso aí ajuda. Mesmo que você desafine. Possuir boa memória, fundamental, né? Boa memória, que até é uma forma de você não ter lá no futuro Alzheimer, né? Quando mais você exercita a sua memória, quanto mais você lê, quanto mais você traz conhecimento para você, melhor será a sua memória. Saber parar. Pausa numa música, ela é fundamental. Ela não é um erro. A pausa numa música ela é fundamental. Então, saber parar, né, ir para o pit stop, lá abastecer, muitas vezes é importante. E, às vezes, numa conversa, quando você está muito eufórico ou nervoso até, ou a pessoa também está perdendo o controle, o saber parar é fundamental. Estar seguro do que fala e ser aplicado. Então, para você estar seguro no que fala, você precisa também conhecer. E investir na sua tarefa de corpo e alma. É disciplina, né? E disciplina eu acho legal,
que eu aprendi a definição de disciplina pelo Flávio Gigovati, né, um grande psiquiatra, né, brasileiro que já faleceu, mas ele dizia que disciplina é eu mando. Olha que legal. Disciplina significa eu mando, né? Não é disciplina. A disciplina, claro, ela é você fazer as coisas, mas é você mandar. Eu mando, então significa se eu tenho disciplina porque eu mando em mim mesmo. Então, eu preciso mandar em mim quando eu estou com o corpo preguiçoso, quando eu não quero levantar, quando eu não quero exercitar, quando eu tenho que fazer regime, quando eu tenho que fazer exercício, quando eu tenho que falar inglês, quando eu tenho que jogar xadrez, quando eu tenho que exercitar a minha postura de fala em público, de falar na frente das pessoas. Então, eu preciso ter disciplina, e disciplina significa eu mando. E suportar o desprezo de todos. Então, o mais importante dos novos conceitos, se você não lembrar nada, lembre desse conceito: suportar o desprezo de todos e de todas. Aluna, meu aluno, esse é a chave de ouro desse curso e desse tema. Suportar o desprezo de todos. Porque quando você é autêntico, quando você é honesto, quando você é íntegro e quando você ama, você vai ser desprezado. Então, suporte. Lutero suportou isso aí, e ele, na vida dele, sabe muito bem o que ele quis dizer com isso. A persuasão ampliada é você olhar sempre etos, patos e logos, né? Vamos recordar, etos, o que é mesmo? Se refere a... Isso mesmo, é o que você falou mesmo, a credibilidade, né? A questão da ética, né? Legal. Patos, o que é mesmo? Isso que você falou, né? Emocional. Muito bem, parabéns. E logos, isso, você mesmo. É correto. Racional, exatamente. Então, ethos cria credibilidade, patos emocional e logos racional. Tem sempre, tem essa figura assim que é muito importante você pensar, porque é aquilo que Aristóteles disse lá atrás, né, muito antes de Cristo, que ele falava das três maneiras importantes aí da persuasão. Então, a credibilidade, o emocional e o racional. Isso sempre juntos. Revisar conceitos, então, acho que é importante a gente lembrar que nós tivemos duas dinâmicas invisíveis, né, da fala, né, que era o poder e a influência. Nós tínhamos, na verdade, quatro abordagens, né, na maneira de falar, que é mesmo, como é que é? Provocação, isso, intimidação, muito bem, sedução e tentação. Pô, tá muito bem. Aí depois a gente vai falar lá dos 7 pecados, né? Os 7 pecados mortais da fala, né? Que a gente vai lembrar qual que é. Esse já é mais difícil, 7. Vamos tentar junto? Vamos lá. Fofoca, isso, negatividade, dogmatismo, beleza? Reclamar, ok. Que mais? Julgar, correto? Falta mais 2. Vamos lembrar lá? Se não der, vamos voltar. Vamos voltar, sem nenhum problema. Importante é a gente estar aqui bem tranquilo. Faltou desculpas e a fofoca. Olha, principalmente a fofoca. Aí depois a gente passou lá pelos 4 bases de ser ouvido, né? Não é, o importante não é só você falar, é saber se o público, né? A pessoa que está escutando ali, o teu interlocutor, ele está realmente ouvindo e está interessado em você ouvir, né? A honestidade, a autenticidade, a integridade e o amor. Muito bem. Então, essa revisão de conceito. Aqui um desafio para você, depois eu quero que você leia, né? O que você percebe e observa em sua fala nesses diversos ambientes ou comportamento. É um desafio que eu lanço para você, é você olhar toda essa teoria que nós trabalhamos, aonde você, na verdade, está sendo uma pessoa que fofoca, uma pessoa que julga, quando você está sendo honesto, quando é que você está usando de intimidação, quando você está seduzindo, né? Então, e exercite os conceitos desse curso para perceber a sua mudança na sua fala, de modo a se tornar protagonista e adotar uma conversação não violenta, uma comunicação não violenta. Olha que legal. Então, o que seria legal é saber como é que eu estou hoje. Tira uma foto, faz uma selfie de você hoje. Como é que você está do ponto de vista de tudo que você ouviu? Daqui a um mês, tira uma selfie novamente, para ver se esses conceitos você foi absorvendo e foram úteis para você, né? E, finalmente, aí, sobre as reflexões e frases sobre a fala, eu trago aqui do Victor Hugo, que foi aquele lá que a gente falou da árvore, né? A raiz sempre firme, né? Mas vamos trocar as folhas. Ele diz que é triste pensar
que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Olha que interessante isso. É para pensar. Eu não jogo essas coisas aqui para eu ficar... Professor Mário, o que você quis dizer com isso? Eu nem sei. Você é que vai pensar. É mesmo, eu vou... Aí eu estou provocando mesmo você, porque é profundo isso. Ó. É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não ouve. Maria Teresa vai nos dizer, não espere por líderes, faça sozinho, pessoa a pessoa. Se você quer mudar o mundo, junta com Gandhi e com Madre Teresa. Comece a mudança dentro de você e comece a fazer sozinho, pessoa a pessoa. À medida que você vai encontrando um a um, você vai fazendo essa mudança. E não esperar por líder. De liderança, vamos falar aqui Martin Luther King, eu decidi ficar com amor. Lembra daqueles 4 lá, para ser bem ouvido, o amor, que é a questão lá do bem-estar? Ele tomou essa decisão. Eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. Show. Show, Vitor Hugo, Madre Teresa, Martin Luther King. E aí, para finalizar, o Papa Francisco. A comunicação pela metade faz mal. E uma comunicação pela metade, ela é uma comunicação violenta. Então, para que seja uma comunicação assertiva, para que seja uma comunicação não violenta, ela tem que ser completa. Que a comunicação pela metade faz mal, porque fica sempre coisas a entender. Se você comunica assertivamente, corretamente, firme, determinado e justo, você corre o perigo de não ser entendido, bem entendido, que dirá você falar pela metade. Então, era isso. Aqui, das referências que a gente falou, eu gostaria de agradecer muito, novamente, a ABECAM, ao professor Basílio, a Amanda. Agradeço muito a sua participação e eu espero que você tenha chegado até o final desse curso, ter gostado, e se gostou, por favor, curta, transmitindo para outras pessoas. A ABECAM faz isso de graça. Ela entrega todo dia, todo mês, um tema, um curso de pessoas extremamente bem preparadas, bem experientes naquilo que eles vivem, e o professor Basílio disponibiliza isso de graça. Então, por favor, divulgue a ABECAM para os outros. Eu agradeço você. Até a próxima. Tchau!